um texto para falarmos sobre isso, se encontra lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, capítulo 17, dos versículos de 11 a 19. É um texto muito conhecido de todos nós, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Tá joia? Lucas não era judeu, mas era um gentil, natural da Antioquia. Ele era um homem culto, era médico, e não se pode dizer com segurança quando se converteu ao cristianismo. Podemos dizer que ele era realmente discípulo de Paulo, um grande servo do Senhor, e ali nutria sua amizade com Paulo. E nós temos um carinho, uma estima muito grande por Lucas. Ele sempre em suas narrativas, ele coloca as mulheres em relevo, ele dá nome às mulheres, isso é muito interessante. Naquele episódio lá da mulher hemorrágica, ele fala sobre a doença dela e fala que os próprios companheiros dele de medicina não tiveram como curá-la, né? Ele reconhece que a medicina, ela não atinge ou ela não dá respostas às inquietações humanas, mas que o Senhor faz isso. Então é muito interessante ver isso na narrativa de Lucas. Vamos lá? Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria, da Judéia, da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Ou a fé salvou você. Meus irmãos, que texto fantástico. Não é? Hoje de manhã eu compartilhei o texto a parábola do bom samaritano, e agora, de novo, a narrativa traz o relevo do samaritano, né? A conversa da samaritana com Jesus lá no poço. Onde é que vão te adorar, Senhor? É em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Ele, olha, a verdade é que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que o sirvam em espírito e em verdade. Deus não está se importando aonde é que ele deve ser adorado, no templo tal, na igreja tal, não é isso. O Senhor quer ser adorado, ele quer ser glorificado no nosso cotidiano, no nosso andar, no nosso caminhar. Pois bem, meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo, o texto nos diz, que Jesus está exercendo o seu ministério e ele resolve entrar numa aldeia samaritana. Então Jesus já começa a quebrar alguns paradigmas, porque os judeus, eles não tinham um bom convívio com os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram impuros, porque outrora, anos atrás, eles haviam cedido para os conquistadores e haviam se misturado. As mulheres daquela localidade, que na sua gênesis eram mulheres hebreias, haviam se casado com homens que não eram hebreus, que não eram judeus, tanto homem quanto mulheres, e acabaram ali perdendo o seu referencial de fé, de espiritualidade. Então a comunidade de Jerusalém, principalmente, eles detestavam, eles odiavam os samaritanos. E eles não queriam nenhum acordo com os samaritanos. Contudo, havia, além desse problema ético, desse problema racial, desse problema social, existia também um problema de saúde pública naquela época. Não se havia cura para a lepra. A única cura ou a única solução para a lepra eram os leprosários, que até o século XX existia ainda no Brasil.
Então as pessoas que eram acometidas de hanseníase, que nós conhecemos como lepra, elas eram mutiladas. Mutiladas em todos os sentidos. Elas eram mutiladas a nível espiritual, elas eram mutiladas a nível social, familiar, eclesiástico. Elas perdiam seu convívio com as outras pessoas. Elas ficavam, muitas vezes, em isolamento total, onde as famílias não iam vê-los, eram abandonados pela família. Algumas pessoas começavam a ficar desfiguradas, sem os membros, sem os dedos, talvez sem o nariz, sem a orelha. Então era uma coisa terrível. E interessante que a lepra, ela não escolhia religião, ela não escolhia classe social. A doença, ela não escolhe religião e classe social. E parece que naquele leprosário, ou naquele ambiente de Samaria, havia ali um samaritano e outros 9 judeus. Porque Jesus diz, olha, porque só o estrangeiro veio me agradecer. Então isso me leva a interpretar que os outros 9 eram compatriotas dos discípulos, do próprio Senhor Jesus, eram judeus. E ali havia um samaritano. Então, diante da doença, diante do sofrimento, a morte vem para todos. E na doença parece que nos iguala, o sofrimento somos igualados, porque quantas pessoas estão sofrendo aí de depressão, sofrendo de tantas as necessidades, e não são apenas os pobres, mas os ricos também. E ali estavam aquele grupo de 10 pessoas. Eles saem ao encontro de Jesus, e eles saem ao encontro de Jesus não fazendo o que eles deveriam fazer. Porque no contexto do texto, naquela atualidade, os leprosos, eles tinham que, quando saíssem às ruas, talvez para pedir um donativo, pedir uma ajuda, eles tinham que alertar as pessoas, eles tinham que dizer algumas palavras, ou uma palavra impuro, 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 impuro. Para quê? Para que as pessoas sãs não tivessem contatos com ele. Imagine se fosse nos nossos dias, as pessoas estivessem gritando, não impuro, estou com Covid, estou com Covid. Muita gente daria o seu twist escarpado. Não precisa nem gritar que está com coronavírus. Basta tossir, alguma coisa do tipo, as pessoas já estão assim, com aquele medo, com aquele receio. Então acabam as pessoas vivendo esse isolamento. Bom, essas 10 pessoas estão nessa situação. Contudo, as 10 pessoas clamam por socorro. Elas clamam por ajuda. Elas estão vendo ali, elas estão contemplando ali alguém que pode sanar definitivamente os seus problemas. Elas estão vendo ali não a representatividade do templo de Jerusalém. Elas não estão vendo ali acusadores que estão acusando aquelas pessoas de terem lepra por causa dos seus pecados. Elas estão contemplando alguém, talvez por já conhecerem Jesus, ou por ter ouvido falar de Jesus Cristo, que ele era um pastor diferente, que ele era um rabino diferente. E eles se aproximam de Jesus clamando, pedindo por misericórdia. Meus irmãos, se existe uma pessoa a qual nós precisamos clamar, é ao Senhor Jesus. É a Ele. Ou clamar a Deus por intermédio de Jesus. Eles agiram de forma correta. Eles procuraram Jesus, eles foram ao encontro de Jesus. Contudo, Jesus deu a eles uma ordem: vá ao templo, apresentem-se ao sacerdote. Talvez você fique se perguntando, mas Jesus não ungiu eles, não? Jesus não pediu para eles ajoelharem no chão? Jesus não pediu para eles pagarem uma promessa? Jesus não pediu para eles darem o dízimo? Não. Por que é que Jesus disse
àqueles homens para eles irem ao templo, ao sacerdote. Porque era isso que o Levirato, era isso que o Pentateuco ou a Torá dizia, que aquele que fora curado de lepra deveria apresentar-se ao sacerdote para que o sacerdote desse uma carta de liberação, green card, o passaporte da vacina, para que eles pudessem ali voltar ao seu convívio eclesial, social, familiar. Eles já estavam curados, olha o milagre. Todos eles perceberam a cura foi instantânea. Contudo, eles estão vendo aquilo, eles estão alegres, eles estão felizes, já estão projetando sonhos, projetando algo para fazer. Contudo, o improvável acontece. Aquele a quem não nutria uma espiritualidade como a deles, ele volta. Ele não vai ao sacerdote do templo. Isso é interessante. A percepção do samaritano. O samaritano, não estando inserido numa cultura judaica plena, ele percebe em Jesus a pessoa do sumo sacerdote, daquele que é maior do que todo sacerdote. Ele vai ao templo, o templo é Jesus, é aquele que vai ser morto na cruz, aquele que vai ser entregue na cruz. Ele vai a Jesus, ele vai adorar no templo vivo. Ele entende a visão que ele tem de espiritualidade, a visão que ele tem de fé, a visão que ele tem de milagre, vai além daqueles outros 9. Ele se achega a Jesus, ele se dobra diante de Jesus, e ele começa a agradecer ao Senhor, porque ele reconhece que os médicos, ele reconhece que a medicina, ele reconhece que os remédios da época não surtiram efeito na vida dele. Somente as palavras de Jesus fizeram efeito, somente a presença de Jesus fez efeito, algo revolucionário, algo nunca visto na vida daquele homem. A igreja de hoje precisa ser como Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa autoridade, mas para termos essa autoridade, nós precisamos vivenciar o Evangelho. Nós precisamos ser como um samaritano, ouvir a voz de Jesus e experimentar os milagres e sermos gratos. Meus irmãos, mas nós temos perdido, ou a igreja tem perdido, nós temos muitas vezes vivido uma espiritualidade mecânica, uma espiritualidade externa, e o essencial da nossa fé, nós temos deixado de lado, porque nós temos sido enganados muitas vezes pelo velho homem. E eu vi uma frase maravilhosa de Martinho Lutero essa semana, que um colega compartilhou. Martinho Lutero disse que quando desceu as águas do batismo, ele acreditou que o velho homem havia morrido, e o velho homem não morreu. Todos os dias ele quer ressuscitar em nós. Todos os dias o velho homem, que é possuído de ingratidão, que é possuído de rebeldia, que é possuído de autossuficiência, ele se levanta. E nós precisamos calar esse velho homem em nós, nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que tudo que temos, tudo que possuímos, vem de Deus. E é para Deus, para a glória de Deus. E nós precisamos ensinar a comunidade primeira, a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos ensinar os da nossa casa a sermos gratos. A sermos gratos ao Senhor quando alcançamos uma graça do Senhor. Precisamos ensinar aos nossos filhos que se eles receberam uma graça, foi porque Deus permitiu e nós não podemos descartar isso das nossas vidas. Sabe esse emprego que você tem? Foi Deus que deu a você. Pastor, mas eu estudei dia e noite para passar nesse concurso. Eu melhor me preparei, Senhor, para preencher o requisito da empresa privada, ou para estar nesse emprego. Eu concordo com você, glória a Deus.
Mas quem é que deu a você inteligência? Quem é que deu a você capacidade de se locomover, de enxergar, de ver, de raciocinar? Foi o Senhor. Então foi Deus que te deu, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu disse hoje, no momento de dízimos e ofertas, que o momento que você sai para dar o seu dízimo e sua oferta não pode ser algo mecânico. Você tem que ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado. Ser grato ao Senhor pela sua casa. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor pela família que nós temos. Quem aqui não tem... Nós não somos perfeitos. Não somos. Existem as famílias reunidas e as famílias unidas. Essa é uma verdade. Mas nós precisamos aprender a ser gratos, a agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas do dia. Às vezes reclamamos porque estamos pegando o metrô cheio. Às vezes estamos reclamando porque estamos pegando ônibus. Aí Deus vai e dá a oportunidade de você ter um carro. Aí você vem para a igreja com carro. E aí no sol de manhã você não oferece carona para os irmãos da igreja. Na chuva, quando os irmãos estão indo, não há uma partilha de carona. Deus está vendo. Você está de carro, está aquela pessoa passando do outro lado da rua. É momento de agradecer, Senhor, obrigado. Eu sei o que é aquilo. Meus irmãos, eu sei o que é ir para a igreja a pé. Quantas vezes eu fui para a igreja a pé? Na época em que eu ia a pé com mais frequência, eu sabia a quantidade de postes da rua que tinha da minha igreja, da minha casa à minha igreja, porque eu contava. E eu voltava contando os quebra-molas. Quantas vezes voltava chovendo, eu estava correndo, o barro vinha aqui na minha camiseta, nas minhas costas. Se hoje eu venho de carro para a igreja, algumas vezes eu já vim a pé, sem problema nenhum. Venho de carro, eu tenho que ser grato a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado mesmo, Deus, por esse presente que o Senhor me deu, essa bondade que o Senhor me deu. A gente não precisa exagerar, né? Colocar lá no carro estampado, esse aqui foi Deus que me deu. Eu acho um exagero. O despenseiro de Deus. Nós somos despenseiros. Cuidamos de uma despensa que não é nossa. Por isso Paulo vai nos chamar de mordomos. O mordomo do Senhor deve ser alguém sóbrio, sereno, equilibrado e humilde, sem muita extravagância. Precisamos aprender a ser gratos. Precisamos bloquear em nós o espírito de ingratidão. Às vezes as coisas não saem como nós queremos ou como nós desejamos. Ontem eu estaria celebrando um casamento de um casal da igreja. Mas na semana, Raimi foi diagnosticado com Covid e posteriormente Márcia também. Ele vira para mim, pastor, eu não estou sentindo absolutamente nada, apenas uma dor de cabeça. Mas pastor, eu não podia fazer isso com o senhor, eu não podia fazer isso com o meu pastor, eu não podia mentir para o senhor, fazer o casamento que a gente tanto queria e passar o vírus, ou compartilhar o vírus com outras pessoas. Ele é novo convertido. Ele é um samaritano, que está aprendendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Isso é bonito de ver. Isso nos impacta, porque é o sentimento de gratidão, de ser grato a Deus. Então, qual é o nosso grande desafio hoje como igreja, como povo de Deus? Seja grato. Seja grato. Seja grato com quem? Com o teu próximo. Como é que nós podemos ser gratos? É quando você está andando de carro e uma pessoa está ali para entrar numa quadra, você para o seu carro com todo cuidado, deixa o camarada da bicicleta passar, o que está andando passar. Você está sendo bom com ele. É quando uma pessoa faz isso com você, você está sendo grato. Quando você oferece uma carona, você está sendo grato a Deus,
Você está reconhecendo que Deus deu a você o carro, não é para o seu usufruto próprio, é para você compartilhar essa bênção com o outro. Se você passou num concurso público, se você hoje tem um bom emprego, um bom salário, é para o seu usufruto? É para o seu usufruto, mas é também para você compartilhar com o outro. É compartilhar com aquele que tem necessidade ou que está passando necessidade. Seja grato com aquela pessoa que trabalha contigo. Se você tem cargo de chefia, diga à pessoa: olha, eu sou muito grato a Deus por sua vida. Olha, muito obrigado pelo copo d'água que você deixou aqui. Obrigado pelo cafezinho. Obrigado. Obrigado. Nós precisamos aprender a ser gratos. Vai lá almoçar num restaurante, seja grato ao garçom, seja grato lá. Olha, muito obrigado, a comida estava deliciosa. Não é porque você está pagando. Não, não é. A gente observa isso na igreja. Às vezes tem almoço, os irmãos estão lá voluntariamente fazendo almoço, na sexta, estão no sábado de manhã, estão ali no domingo, preparando o almoço. E aí nós estamos aqui para comer. E às vezes, sem perceber, nós somos ingratos e externamos a nossa ingratidão. Como? A gente não agradece quem estava na cozinha. E fazemos isso de várias maneiras. Quando eu almoço e não pego o meu prato e levo até a cozinha ou não me ofereço para lavar, eu estou sendo ingrato. Você vai almoçar na casa de alguém? Poxa, muito obrigado. Está aqui. Hoje eu fui almoçar na casa dos meus pais. Eles nos convidaram. E aí, eu sou um pouco reclamão, confessando meus pecados. E minha mãe fez a comida e ela caprichou na pimenta. Mas eu repeti 2 vezes. E aí, pouquinho, mas repeti 2 vezes. Aí eu cheguei assim no final, aí eu brinquei. Eu só achei que faltou um pouco de pimenta. Aí meu pai, você achou? Mas ela colocou. Aí minha mãe, olha, aí minha mãe acho que entendeu, falou: olha que eu coloquei só uma metade de uma. Aí eu sorri. Mas nós precisamos aprender a ser gratos e a não reclamar. Quantas vezes eu cheguei da escola à tarde reclamando porque era carne moída na minha casa? Ou era carne de panela? Hoje eu amo carne moída e carne de panela. Soube que até a Vera gosta de pé de frango. Eu falava: Vera, vou comer pé de frango. Nunca comi pé de frango. Mas eu vi que tem alguém que gosta de pé de frango, a milanesa, recheado, de todos os tipos, empanado. Quando tinha uma empresa, eu vi um funcionário lá, indo lá, ele fez uma marmitinha e tinha um pé de frango. Um pé de frango para ele comer. E eu falei assim: nossa, né? Assim, poxa, às vezes a gente está ali comendo um bife, comendo alguma coisa e não é grato a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus. Qual é o nosso grande desafio? A partir de hoje, vamos extinguir das nossas vidas a ingratidão. Vamos exercer em nossa espiritualidade, em nossa experiência com a nossa família, com a sociedade, com a igreja, o espírito de gratidão. Vamos aprender a ser gratos ao Senhor. É um exercício. Nós vamos precisar ser gratos. Amém? Obrigado, meus irmãos. Grato ao Senhor pela vida, a sua vida. Porque você saiu do seu lar, veio aqui, a gente cultuou junto ao Senhor. E vocês fizeram com que esse culto ficasse maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus recebeu isso com muito bom grado. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele merece e Ele é Deus. Amém? Que a graça de Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz para os nossos lares. Deus abençoe, uma semana feliz e abençoada.